Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite. A graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Poder acender as luzes para que eu veja o rostinho de cada um aqui. Obrigado. Obrigado às nossas irmãs. Ver o rostinho de cada um aqui. Rostinho lindo. Né? Porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. Então você é lindo. Eu sou linda, nós somos lindos. Amém? Ainda que nós não temos aqueles olhos azuis e verdes, mas foi esse que Deus deu para você, esse que é lindo, esse que é perfeito, esse que é maravilhoso. Porque foi assim que Ele projetou para a sua vida e para a minha. E nós precisamos dizer, Senhor, obrigado. Porque eu olho, me contemplo, olho no espelho e vejo, Senhor, a Tua graça. Porque é assim que Tu és, Senhor. Porque eu te represento aqui na terra. Nós somos representantes do Senhor aqui na terra. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite. Vocês estão bem? Por favor. Quem está bem no dia? Vocês estão bem? Olha, precisava só correr e dar glória a Deus. Porque nós estamos bem. Ainda que venham tempestades, nós estaremos sempre bem, porque o Senhor está no barco conosco. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos imitar aquela mulher que o filho dela faleceu e ela foi encontrar o profeta. Geás encontrou ela e o marido dela disse, onde tu vais? Ela disse, não, está tudo bem. Está tudo bem. Tudo bem, porque quem tem o Senhor está tudo sempre bem. Aleluia. Aí você vai dizer, irmã, mas você não conhece meu problema. Não, você nem tem problema porque você tem Jesus. Se você não tivesse Jesus, aí você teria problema. Você tem Jesus. E ele solucionou todos os problemas que Adão trouxe para nós. Ele solucionou ali na cruz, ele resolveu. Porque quando ele criou o homem para viver tranquilo, sem estresse. Não foi isso? Ele criou tudo e no sexto dia que ele criou o homem, já estava tudo pronto. O homem não teve nem trabalho de plantar nada. Só ia comer. E deitar, se ele fosse paraense, numa rede. Aleluia. Tomar açaí, porque desde lá que vem o açaí, pode ter certeza. Amém? E ele fez você para descansar, para desfrutar. E nós precisamos ter esse conhecimento do Senhor em nossas vidas. Se você não tiver esse conhecimento através da palavra, você vai ficar andando um crente sempre que murmura, derrotado, se lamentando. Porque não foi esse lugar que o Senhor escolheu nem para mim, nem para você. Então, quando pensávamos que estava tudo perdido, ele já tinha um plano B, né? Você concorda? Não era plano B. Antes da fundação do mundo, antes, Deus já tinha tudo projetado. Nada pega ele de surpresa, nada. Pega a mim e a você. Mas ele não. Ele já tinha o plano de resgate, plano de nós estarmos aqui, regozijando, se alegrando, aprendendo muito mais da palavra dele. Então, quando tudo se havia perdido, do que ele fez para mim e para você, ele foi lá, simplesmente se colocou no lugar, resgatou e trouxe novamente e entregou para mim e para você. Mas nós precisamos ter consciência do que ele fez. Só assim nós vamos andar em
regozijo e agradecendo. Porque ele já entregou tudo a você. Tudo está embaixo dos teus pés. Quando você está sentado com ele, ele está sentado aonde? Nas regiões celestiais. Então está tudo embaixo dos seus pés. Mas você precisa usar essa autoridade. Como? Calado, só murmurando. Ai, Jesus, tu esquecesse de mim. Olha, deixa eu te falar. Eu sou ofertante, eu vou quinta, eu vou sexta, eu vou sábado, eu vou domingo, eu vou todos os dias na igreja. Não. É lendo a palavra, é aprendendo. Ela precisa estar entranhada em você. A palavra de Deus, que é a nossa bússola, ela precisa estar entranhada, porque é assim que nós combatemos o mal. Porque ele vem. Nós estamos num mundo caído, entende? Nós não pertencemos a esse mundo, mas nós estamos aqui para quê? Porque somos representantes dele. Se eu e você não estivermos aqui, como que as almas que estão cativas serão salvas? Como que alguém vai conhecer essa verdade? Se não tiver quem fale da verdade. Então um dia Jesus disse assim: Pai, eu te peço que os guarde do mundo, mas que não os tire do mundo, porque eles são testemunhos. Eles darão testemunho do teu amor, do que tu fizestes por ele. Então, se não tiver a mim e a você como testemunho, como vai ser? Isso vai virar um caos. Porque nós somos canal de bênção. E a oportunidade são dadas a cada um de nós. Se nós estivermos numa fila, fale de Jesus. Se você, fale de Jesus. Fale de Jesus. Você tem que falar de Jesus. A tua canção é Jesus. Jesus de manhã, Jesus à tarde, Jesus à noite. Aleluia. Né, meu amor? Eu acho que o meu amor diz assim: meu Deus, ela é elétrica. Eu digo: bora, meu amor, vamos lá, é Jesus. Bora, Jesus. Aleluia. Falta pagar o boleto. Jesus já pagou. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Essa é a canção. Não é a canção como eu irei fazer. Se fosse para você fazer, você estaria ali na cruz. Então não foi você, foi ele. Ele deu vitória para você. Mas você precisa entender. Amém? Glória a Deus. Então vamos abrir nossas Bíblias. Olha, eu vou dar um título para essa pregação. O ordinário crescimento da fé. Porque nós precisamos crescer em fé todos os dias. É aprendendo de glória em glória, pouquinho, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Aí você vai ser recolhido. Você vai de volta para o teu lar. Eu vou com 120. Pastor não quer ir, que ele falou outro dia aqui. Eu falei 120, ele disse, não. Eu quero. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 139. Eu vou ler até o 14º, tá? Na Ara. Você trouxe sua Bíblia? Crente anda de Bíblia. Você conhece várias histórias assim de Bíblia? Conhece? Quem é o crente que conhece? Que crente tem história, não tem? Olha o assalto, deu tiro. Pegou aonde? Na Bíblia. Desse jeito. Olha, viram a Bíblia, saíram correndo. Viram que era crente, né? Assim, tem muita história. Por isso que nós precisamos andar sempre com a palavra. Porque se não tiver, mas está no teu coração, que é a tua mente, você fala, você declara, porque você está embriagado com a palavra. Embriaguez com o Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Amém? Vamos lá? Senhor, tu me sondas e me conheces.
Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cerca, grifa isso aí na sua Bíblia. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Amém? Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E, sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Para aí, por favor. Presta atenção aqui. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Quantos de nós gostamos de ficar lamentando que estamos no abismo? Ai, Senhor, olha, apareceu essa situação. Olha, Jesus, olha, tu não estás vendo. O Senhor disse que não é para nós repetirmos o que o inimigo quer que você repita, mas nós temos que falar a palavra de Deus. Deus, Ele ouve. Quando nós o exaltamos, também Ele ouve quando nós falamos palavras que não está na palavra dEle. Quando você desmerece a glória, o poder, o que Ele fez por você, aí você está glorificando o inimigo, porque Ele sabe tudo que nos cabe. Nós fomos formados por Ele. Ele nos sonda. A mão dEle está sobre nós. Entende, igreja? A mão dele está sobre quem? Você entendeu isso? Você é queridinho dele? Que a mão dele está sobre você, sobre mim. E se nós subirmos ao céu, o adorando, quando nós estamos adorando o Senhor, aonde é que nós vamos? No terceiro céu. Não é assim? Quando nós estamos falando palavras inefáveis, dizendo, Senhor, eu te adoro. Senhor, obrigado pela minha casa, pela minha família, Senhor, pelas minhas finanças, por tudo que o Senhor me concedeu, pelo teu amor. Obrigado, você está o quê? Você chega até os céus. Mas também quando sai de você palavras frívolas, de reclamação, dizendo, eu estou aqui nesse abismo, Deus se esqueceu de mim, Deus não é por mim, Ele também está ouvindo. E Ele não pode dar ordem aos anjos a nosso favor, quando nós nos comportamos dessa maneira. Mas mesmo diante da adversidade, nós precisamos dizer, Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Eu sei, Senhor, que Tu és a minha força, porque a Tua palavra me diz que Tu és a minha rocha, que Tu és, Senhor, aquele que vai na minha frente, abrindo portas, Senhor. É aquele que, Pai, me enche, me transborda, Senhor, da Tua força. Porque o Senhor sabe que nós temos pouca força. Por isso que Ele colocou dentro de nós o que é o Espírito Santo da verdade. E nos tornou o quê? Fortalecidos. Porque Ele conhece a nossa estrutura. Pode passar, irmão, por favor. Se tomo as tuas asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Já grifou? Viu? Não importa onde você esteja, não importa o que está se agravando, Ele vai te sustentar com a destra dele poderosa, porque quem te prometeu é poderoso e não retrocede diante das suas promessas. Aleluia! Mas quando você não exerce a sua fé na palavra,
você está dizendo que Deus não tem condições de ajudar você. E ele diz, ainda lá me haverá de guardar a tua mão. Vocês sabem quem escreveu esse salmo? Davi. Porque Davi teve a revelação de Jesus, que viria um Salvador resgatar Israel e resgatar nós também, os gentios. Pode passar, irmão. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, quantas vezes abre-se a boca e diz, está tudo escuro, não tem solução, e agora? Rafinha, olha, Rafinha, tu tá aí, não pode, Rafinha, você conhece a palavra. Aí você diz, cadê Deus na minha vida? Tudo se tornou trevas. Cadê aquela luz? A luz continua em você. É você que precisa continuar firme, exercendo fé na palavra. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Davi fala aqui que ele sabia que mesmo ele diante de adversidade, não importava onde ele estava, ele tinha certeza e convicção que quem salvaria ele era o Deus Todo-Poderoso. Aquele que salva a mim e você de situações. Aleluia. Glória a Deus. Pode levantar, irmão, por favor. Até as próprias trevas não se terão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pode ir, irmão. 14. Graças te dou, visto que por modo... Olha, presta atenção. Já grifasse isso aí na tua Bíblia? Cristão. Olha, eu grifo na minha Bíblia tudo que eu encontro de promessa. Tudo eu vou grifando, porque quando eu oro, eu vou falando, eu já falei sobre oração aqui, que as nossas orações não é para lamentar, é para dizer, Senhor, tua promessa diz que eu sou forte, que eu sou, Senhor, que tu vais na minha frente, Senhor, e eu agradeço, aleluia, obrigado, porque essa situação já foi resolvida. Não fale nem da situação, porque o inimigo quer que você fale. Não dê nome para ela. Diga assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor já resolveu essa situação. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formasse. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Prestou atenção? Deus fez você de forma assombrosamente admirável. Você é o queridinho de Deus. Ele não economizou nada. Ele colocou em você tudo de bom, tudo de melhor habita em você, porque foi assim que Ele te constituiu. Foi desse jeito que Ele fez você e a mim. Aleluia! Glória a Deus. Então, nas tuas orações, você fala assim, Senhor, graças eu te dou, porque eu fui feito de uma forma assombrosamente maravilhosa. Aleluia! Glória a Deus! Nós precisamos, amados, entender quem é Cristo, porque cristão não pode andar de cabeça baixa. A palavra que precisa estar dentro de você é a palavra de Jesus, é a palavra de Cristo. Por isso que nós precisamos meditar nessa palavra dia e noite. Porque não pode sair lamentação. Porque dentro de nós habita o Espírito Santo. E na hora certa, a vitória chega. Na hora certa, não é nem na minha e nem na sua. É na hora que o Senhor disse, agora está aí. Mas nós temos que manter o quê? Uma posição. Falar da palavra, declarar a palavra, dizer a palavra. De quê? De murmuração, de lamento. Você presta atenção. A sua casa, ela é bendita.
Não fale nada errado dentro da sua casa. Não fale nada errado para a sua vida. Quando a palavra do Senhor diz não dê brechas ao diabo, essas brechas de palavras erradas que saem da boca do crente. As palavras que precisam sair de nós é rios de água viva, de vida. Claro que tem situações que vêm e amedrontam você, é normal. Mas isso não pode tirar você do plumo. Você continua sendo cristão, você continua crendo, você continua confessando, professando a palavra de Deus diante de qualquer adversidade. Por isso que nós precisamos crescer de fé em fé. E nós só crescemos quando nós lemos a palavra, estudamos a palavra. E ela precisa entranhar em nós, no nosso ser. Não é para você ler e desprezar, é para você ler e segurar. Não tenha pressa. Escreva, 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 escreva. Quando chegar um certo tempo, você vai ter uma sacola de tanto que você escreveu a palavra. Mas foi útil, porque você memorizou, você aprendeu. Nada foi em vão, porque nada em Deus é em vão. Tudo é proveitoso que vem do Senhor para nós. Aleluias. Vamos ler Abacuque 3. Nara. Irmã, hoje você só vai ler o Antigo para mostrar para você a sombra que já existia lá, falando de Cristo para nós. No Antigo, já se falava do Deus poderoso, de Jesus, do socorro dele, da provisão dele para nossas vidas. Que a bondade dele, que o que ele tem para nós, os pensamentos dele, são bons, perfeitos e agradáveis para nossas vidas. Não é de choro, não é de tristeza, não é de angústia. Amém? Abacuque 3, 17. Ara? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, porque tudo que vem do inferno é mentiroso, porque ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Tudo que você vê diante de você é mentira. Ao contrário do que Deus te prometeu, é mentira. Então, ainda que você olhe e a tua canarana não cresça, porque você não coloca água todos os dias, você não pode olhar para essa situação. Porque você também pede para o marido colocar água, ele não quer colocar água na planta. Entendeu? Mas não é essa a verdade da planta. Então a palavra nos diz assim, ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Quantas vezes nós compramos azeitona e quando nós provamos, ela não é de boa espécie, ela é ruim, né? Amarga, né? E os campos não produzem mantimento. Falta dinheiro. Você olha lá para o banco. Você vai de novo. Você vai outra vez. Aí você fica, esmurece. Que você só vê 0, 0, 0, 0. Mas antes do 0, 0, você coloca assim, uns números na frente. Quando você vê 0, 0, 0, 0, você coloca uns números grandiosos, viu, irmão Breno? Coloca uns números assim. Aí, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Pode passar, irmão. Todavia, eu vou ficar triste. É isso? Todavia, eu vou chorar, vou lamentar. Vou dizer, eu vou na igreja quinta-feira ver aquela irmã pregar e não adianta. É isso? Não, não, não. Olha,
Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Exulto no Deus de quê? Da minha? Da onde é que vem o teu socorro? Do Senhor. Então ele disse que nós precisamos chamar a existência. E por que você não chama a existência? E por que você olha para os números? Você olha que o gado foi embora. Você olha que a planta não cresceu. Por que você não olha para o Senhor? Por que você não se alegra no Senhor? O verbo da vida, ele se alegra no Senhor. A igreja que se alegra, que corre. É para você estar correndo aqui já. Você está correndo. Entendeu? Se alegrando, porque você sabe que aquele que te prometeu é poderoso para fazer bem mais daquilo que você pediu ou pensa. E é por isso que nós temos que nos alegrarmos no Senhor. E Abacuque falava assim: todavia, eu me alegro, eu canto, eu pulo, eu danço no Senhor. Eu exulto, eu glorifico, eu digo obrigado, Senhor, porque eu sei que Tu estás comigo. Obrigado, Senhor, porque a vitória é certa. Obrigado que o Senhor já mandou recursos, Pai, muito obrigado. Aleluia. Exulto no Deus da minha derrota? Não. Da minha salvação. Ele nos salvou, Ele nos resgatou. Ele nos deu vitória. Ele não nos deixa andar envergonhados diante de situações. Nós que precisamos mudar nossa linguagem. Nossa linguagem precisa ser de crente, que crê. Quando alguém pergunta como você vai, eu vou tudo bem, vai, tá tudo bem. Tá ótimo. Não tenho. Nenhum. Porque o meu Deus, em quem eu mergulho, em quem eu estou firmado, Ele já fez lá na cruz. E Ele me diz que eu preciso só crer, regozijar e confessar e trazer a existência. Não precisa nem convidar para tomar café para falar daquele assunto. Porque senão mais ele cresce como erva daninha, mais cresce. E é isso que o inimigo quer. E você, como um cristão que conhece a palavra, visualizou, mas não é a verdade, é mentira. Eu fico com a verdade da palavra. Que o Senhor supre tudo que eu preciso. Que o Senhor é a minha força. Porque Ele é o meu pastor. E nada me falta. Amém? Glória a Deus. Mas não é para você ficar triste, nem dar sono. É para você dançar. É para você glorificar. É para você olhar o papel da energia. Obrigado, Senhor, tá paga. Obrigado, Jesus, está pago. Obrigado. E quando o marido vem, obrigado. Obrigado, Jesus, já foi. Você não deixa Satanás falar, irmão. Não deixa ele falar. Ele quer falar. Não pode. Pode. Aqui tem que falar de Jesus. Se for falar de Jesus, a gente senta, a gente estuda os Salmos, a gente estuda a Bíblia toda. Né, meu amor? Mas eu não. Está curado. Não, está sarado. Amém? Eu estou um pouco afastada assim de postar alguma coisa, mas é porque o celular não quis postar. Falei para o meu filho assim, deixa para lá isso. Mas de repente ele resolveu que ele quis postar. Aí eu fui lá e postei alguma coisa no WhatsApp, não foi? E veio alguém e falou comigo, preciso falar com você. Amiga mesmo. Mora em Santa Catarina.
olha, 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 olha. Aí eu falei, olha, 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 olha. Eu falei, presta atenção, você não é cristão? Olha, 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 olha. Hoje ela mandou um recado. Já foi marcado. Olha. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Já foi marcado. Não, já foi. Não será, já foi. Na cruz já foi. Irmão Alex, Marilene, igreja, já foi. É uma posição sua. Para de querer que as pessoas tenham pena. Já foi. Você é vitorioso sobre todas as coisas. Aleluia. Aí ela chegou. Já foi. Falei, pois eu já sabia. Porque eu sei que eu tenho crido. Mas porque nós precisamos ler e pedir a revelação da palavra de Deus para cada um de nós. Precisamos dizer, Senhor, revela a tua verdade. Não leia a Bíblia como um livro qualquer. Leia buscando a verdade de Deus, buscando as promessas que hoje são heranças, é sua, pertence a você. Aleluia. Vamos lá em Isaías 58, 11. Hoje eu quis só falar de promessas para você, tá? O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, até em lugares áridos. Aleluia. E fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Grifou? Guardou? O Senhor te guiará continuamente, todos os dias que você exercer a sua fé na palavra, fartará a tua alma, até em lugares onde não tem, amados, terra seca. E o Senhor, Ele vai te fortificar, os teus ossos serão fortificados. Você é um jardim regado onde as águas jamais irão faltar, porque o Espírito Santo habita em você. Então, se você tem o Espírito Santo, você é um jardim regado onde as águas jamais faltarão. Salmo 1. Salmo 1. Diz aquele que tem prazer na lei do Senhor, mas não se assenta na roda dos escarnecedores, e medita de dia e de noite. Ele será como o quê? Uma árvore plantada junto ao ribeiro, que mesmo no tempo dos problemas, ele vai estar verde e não vai murchar, porque ele está plantado em Cristo. Aleluia! Promessas. Já riscou na tua Bíblia, promessa. Porque quando vier adversidade, você manda no ouvido do inimigo. Eu sou um jardim, minhas folhas estão verdejantes. Aleluia! Glória a Deus! Salmo 91. Já vamos para casa. Salmo 91. 1, 2, 3, 4. Segura mais uma promessa. O que habita nos esconderijos do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente é o que trabalha, é o que desassossega, mas é o quê? O que diz? A sombra do Onipotente diz ao Senhor,
Você tem que dizer para o Senhor. Senhor é meu refúgio, meu baluarte, o meu Deus em que eu confio. Vai, irmão. Pois Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, irmão. Ele me cobre com as suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é o quê? É fidelidade na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Agora vamos para o novo, né? Já mostrei para vocês sombra, que sempre foi falo de Cristo. Atos 1:8. Glória a Deus. Atos 1:8. Mas recebereis o quê? Ao descer sobre vós, e sereis o quê? Aleluia! Olha aí. Mas recebereis o quê? Ao descer sobre vós, e sereis o quê? Glória a Deus. Agora vamos para Marcos 11 e eu vou encerrar. Você já está cheio de poder, não já? Aleluia! Você já está cheio de poder porque desceu poder sobre você. Quando Jesus estava sendo assunto aos céus, Ele falou que quando o Espírito Santo viesse sobre nós, nós estaríamos cheios de quê? De poder. Marcos 11, 22. Ao que Jesus disse, tende fé em Deus. Amém? 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém e não duvidar, não ouvi nada. Vamos repetindo outra vez. Porque em verdade, calma, igreja. Vocês vão para onde? Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, disser ao problema, disser aquela adversidade, pode sair da minha frente, pode sair da minha vida e não duvidar no seu coração, mas crê no que se fará, o que diz, assim será com 24. Aleluia. Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crendo que recebeis, e será assim com... Aleluia. Fica de pé. Glória a Deus. Eu convido as irmãs do louvor para vir aqui. Eu ia falar assim, irmã do coral. Olha, coral. Aleluia. Deixa eu te falar, igreja. Em Lamentações 3:21. Pode colocar aí, irmão, para mim, por favor. Lamentações 3:21. Tudo isso aqui que eu passei para vocês são versículos que eu exercito na minha vida. Eu pratico. Quando eu não tinha esclarecimento dessa verdade, como cristão, eu sofri um bocado, querendo saber, querendo ter respostas. E nós sempre estamos perguntando assim ao Senhor: Senhor, mas por quê? Senhor, mas por quê? Senhor, por que isso? Senhor, olha, eu sou cristão. Eu me desvio do mal. Eu não pratico o que é errado. Eu ando na tua verdade. Mas, amados, Deus, Ele não é Deus
monólogo, Ele quer um diálogo conosco. E nós precisamos falar a palavra dEle. Nós precisamos declarar a palavra do Senhor. Porque ela precisa estar entranhada em nós. Se você quiser ser um bom profissional, seja em qualquer área, você tem que aprender sobre aquela situação, sobre aquela área. Para você ser o quê? Um bom profissional. Não é, irmão Alex? Se você quiser ser um bom professor de geografia, você precisa estudar sobre geografia, para você explanar e dar aula com perfeição. E nós, como verdadeiros cristãos, precisamos conhecer a verdade de Deus. Não é só vir aos cultos. Não é só participar. Mas é conhecer no profundo Deus que você serve. Conhecer o que Ele fez. Saber quem é Ele. Que promessas Ele tem para você. Jeremias, quando veio do cativeiro da Babilônia, tudo que ele sofreu lá, tudo que sofreram, ele disse: não quero mais lembrar, mas eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E amados, a esperança da nossa vida, nós que estamos vivendo aqui no mundo caído, é a palavra de Deus. Ela que nos levanta todos os dias. É a certeza das promessas que Ele fez para nós. Que Ele não nos deixaria só. Mas Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está conosco. Não pense que quando você passa um momento de adversidade, Deus não está com você, Ele está com você. É você que precisa ter consciência disso. E quando nós temos consciência, sai do nosso interior vida, em concordância com a palavra. Nós precisamos concordar com as promessas dEle. Nós precisamos declarar, firmar e agradecer o que Ele nos prometeu. Se Ele falou lá em Isaías 53, 4, 5, pelas pisaduras dEle nós somos sarados. Fala todos os dias. Declara todos os dias que você é curado, desde o alto da cabeça até a planta dos teus pés, que todos os seus órgãos são perfeitos, que você é perfeito, que você tem a mente de Cristo. Se Ele diz que Ele supre, então concorde com Ele, fale. E o Senhor supre cada uma das minhas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Em Cristo. Se Ele diz que nada irá te faltar, então diga: o Senhor é o meu pastor e nada irá me faltar. Porque Ele é teu mestre. Ele te deu um livro para você ser orientado pela palavra dEle. Ele não fez o ser humano, Ele não fez o homem e abandonou, não. Ele nos fez e Ele nos conduz. Ele nos conduz em vitória. Mas também Ele não disse que nós não iríamos passar em situações. Ele disse que no mundo teríamos aflições, porque o mundo jaz do maligno. Mas Ele disse: tem de bom ânimo. Te alegra nas promessas. Abre a tua boca e de glória em glória, dizendo: Deus, eu sei que o Senhor é comigo. Eu sei, Senhor, que eu mergulho no mais profundo. As tuas promessas são vivas na minha vida. Eu sou sarado, eu sou curado. Essa montanha já saiu.
Em nome de Jesus, não existe montanha, existe sim o aprisco do Senhor na minha vida. Existe o aroma dele na minha casa, sobre a vida do meu filho, da minha filha, na minha empresa, dos meus negócios. Porque você está afirmando com ele que ele é o teu pastor, que você habita no esconderijo dele e ele te faz descansar, independente de situação, de circunstâncias. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele é bom. Deus, ele é bom. Deus, ele é bom. Deus é bom. Deus é bom. Fecha os teus olhos. Vamos dizer para ele: Senhor, obrigado por tudo isso que foi dito nessa noite. Eu tomo posse, Senhor. Eu agradeço. Eu agradeço a tua bondade, Senhor, que move a minha vida, que move, Senhor, eu entrego nas tuas mãos a minha casa, a minha família, os meus negócios, Senhor, a minha igreja. Eu entrego nas tuas mãos, Espírito Santo. E eu descanso em cada promessa. Obrigado, Senhor. Obrigado por Tu seres o meu pastor. E nada me falta, Senhor. Não me falta paz. Não me falta descanso. Eu descanso em Ti, Senhor. Eu descanso nas Tuas promessas. Eu descanso, Pai. Senhor, eu não vou andar ansioso por nada, nem ansiosa por nada, Senhor. Porque Tu és o meu provedor, Tu és o meu ajudador. E eu entrego tudo nas Tuas mãos, Senhor. Eu entrego tudo nas Tuas mãos, Senhor.